Salve, salve galera! Estamos aqui para mais uma videoaula. Esta videoaula é o número 4.07, onde nós vamos estudar a associação de resistores mista. Como nós vimos já na videoaula anterior, existe a associação de resistores em série, existe a associação de resistores em paralelo. Agora, como vocês podem ver nessa imagem aqui de cima, nós vamos ter aqui uma associação em paralelo que está misturada aqui com uma associação em série. Então, isso aqui trata-se de uma associação de resistores mista. Então, eu posso dizer para vocês que não existe uma fórmula específica para resolver esse tipo de exercício. É uma mistura das duas associações. Então, a gente não tem assim um método padronizado. Eu posso dizer para vocês e posso dar algumas dicas da experiência do dia a dia que a gente usa para resolver os exercícios. Então, sempre que a gente encontrar uma associação de resistores mista, pessoal, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que identificar os elementos do circuito, né? A gente vai ter que saber o que é um nó, o que é um ramo. Tá? A gente tem que localizar esses pontos onde vai ter a divisão da corrente elétrica, que são exatamente os nós. A gente vai ter que simplificar o nosso circuito, tá? Resolvendo alguns trechos do circuito, a gente vai ter que resolver algumas partes que estão em série, se dá uma simplificada, depois resolver a outra parte em paralelo, dar uma simplificada. E aí é claro que é necessário que vocês saibam resolver a sequência em série e a sequência que está em paralelo. Esses dois tipos de associação. Então, aconselho, se vocês não têm isso bem fixo, retornarem à aula 4.06 e ver a associação em série e ver a associação em paralelo, as características, como funciona cada uma. E é claro que a gente vai sempre usar a primeira lei de Ohm. Vocês sabem que a primeira lei de Ohm é escrita por R igual a U sobre I. E claro, para que a gente encontre qualquer uma das variáveis, então essa aqui é uma fórmula que tem três variáveis, três grandezas físicas. Para achar uma delas, vocês precisam saber as outras duas. Então a gente sempre vai ter que conhecer duas para achar a terceira. Cada parte do circuito simplificada, gente, é interessante que a gente refaça um desenho. Tá? A gente vai simplificar o nosso exercício, nós vamos fazer um desenho de simplificação e com base nesse desenho a gente vai progredindo na nossa resolução do exercício. E por fim, gente, em alguns problemas, a gente vai ter o seguinte, a gente vai simplificar o desenho original, vamos fazer então uma figura número 2, uma figura número 3, se preciso uma figura 4 e assim sucessivamente. E após a gente chegar lá na última figurinha de simplificação, muitas vezes a gente vai fazer o caminho inverso, a gente vai voltar daquela última para a penúltima até chegar na primeira, fazendo análise ao contrário do nosso exercício. Então, sempre tenham esse hábito de ir fazendo novas figuras para simplificar e depois, se necessário, retornando de trás para frente fazendo análise do seu circuito. Tá, gente? Então, aqui, se for necessário, façam análise de trás para frente. Enfim, pessoal, esses elementos do circuito aqui, eu vou mostrar para vocês primeiramente aqui, Tá, então, um nó, só para deixar bem claro para vocês estão olhando esse circuitinho aqui embaixo, onde tem uma fonte, onde tem um resistor, e aqui eu já desenhei um nó. Um nó é um ponto do circuito onde dois ou mais terminais de resistores estão ligados. Então, vocês podem ver que aqui é o lado esquerdo desse resistor, aqui seria o lado esquerdo, eles estão soldados aqui. Então, aqui é um nó. E a gente sabe que nesse nó existe divisão de corrente. Então, aqui vai chegar uma corrente I e aqui vai ter que sair uma corrente, né, para cada um dos trechos do circuito. Tá? E aí a gente diz assim, esses trechos do circuito a gente usa o termo ramo. Então, nós vamos ter aqui um ramo. Olha só, a corrente que vem para esse segundo ramo.
Então, aqui vai passar uma corrente e a mesma corrente vai passar no resistor 2 e vai passar no resistor 4. Eu posso dizer aqui, ó, que a corrente no segundo e a corrente no quarto vai ser a mesma, né? E eu posso dizer também que a corrente que está chegando no nó vai ter que ser a soma da corrente que vai para o segundo mais a corrente que vai para o terceiro, né? Claro que aqui não vamos botar mais de 4 porque é a mesma, né? Então a gente precisa identificar essas questões. E a malha, pessoal, deixa eu apagar a figura aqui para facilitar a nossa visualização. E a malha, pessoal, o que seria? É um caminho fechado do circuito envolvendo vários componentes elétricos, tá? Então isso aqui, ó, isso que eu vou destacar aqui, ó, é uma malha. Isso que eu vou destacar agora é uma segunda malha. Então são caminhos fechados. Então esse circuito que eu mostrei para vocês, ele tem essa malha da esquerda, ele tem essa malha da direita, eu vou chamar de malha 1 e malha 2, e eu poderia dizer assim, ó, tem um caminho fechado aqui por fora também, ó. Ó, então tem uma malha 3. É claro que a gente não vai adentrar nessas questões de circuitos com várias malhas, né? Eu não vou entrar nas leis de Kirchhoff, que é um tema que envolve circuitos com mais de 2 malhas, mas é importante que a gente saiba, né, que existe essa teoria por trás. Gente, agora nós vamos aplicar essas dicas, né, e esses conhecimentos aqui, desses conceitos importantes, na solução de alguns exemplos. O exemplo número 1, pessoal, diz assim: determine a resistência equivalente da associação que está mostrada abaixo. Inicialmente, nós vamos identificar o seguinte: nós temos 5 resistores, uma fonte aqui, e a gente sabe que aqui neste ponto existe uma divisão de corrente. Então, aqui existe um nó, tá? É onde a gente tem 2 ou mais resistores conectados no mesmo ponto. Então, entre esses 2 nós aqui, nós temos uma associação de resistores em paralelo. Para a gente resolver esse problema, então, primeiramente, a gente vai fazer isso aqui, né? Então, esse é o primeiro passo do nosso exercício aqui. Nós vamos resolver esta associação em paralelo, e isso é bem simples de ser resolvido, né? A gente sabe que em paralelo a gente vai ter 1 sobre a resistência em paralelo igual a 1 sobre R3. Por que 3? Porque esse aqui é o terceiro, ó. Mais 1 sobre R4 mais 1 sobre R5. Bom, a solução disso aí é bem simples, né? 1 sobre a resistência em paralelo vai ser igual a 1 sobre 8 mais 1 sobre 40 mais 1 sobre 5. O mínimo múltiplo comum entre esses números aí é o próprio 40, né? Então a gente sabe que 1 sobre a resistência em paralelo vai ser igual ao mínimo múltiplo comum 40, e aí 40 dividido por 8 é 5, 5 vezes 1 é o próprio 5, mais 40 por 40 é 1, 1 vezes 1 é 1, mais 40 dividido por 5, 8, 8 vezes 1 é 8. Então, 1 sobre a resistência em paralelo vai ser igual a 14 sobre 40. De tal forma que eu posso fazer o produto cruzado aqui e ter o seguinte: 14 vezes a resistência em paralelo igual a 40. A resistência em paralelo vai ser 40 dividido por 14. E aí eu concluo dizendo que a resistência em paralelo vai ser aproximadamente 2,86 ohm. Aqui eu tenho a resistência em paralelo desse trecho do circuito que está circulado aqui, né, pessoal? Então, vocês estão observando aí. Agora, eu vou chamar isso aqui, pessoal, de figura 1. E agora eu vou fazer a figura número 2, trocando isto que está circulado aqui em vermelho por esse valor de 2,86. Então, acompanhe comigo a figura. Então, pessoal, acelerando o meu vídeo aqui, eu desenhei para vocês a figura número 2, onde vocês podem ver aqui que
neste ponto do circuito, onde tinha a resistência em paralelo, eu troquei por esse valor 2,86, que está aqui no canto direito do seu vídeo, no canto inferior. Então, esta figura número 2 é uma simplificação da figura número 1. Agora, gente, nós vamos trabalhar com esta figura. Eu vou até arrastar ela um pouquinho para baixo, para melhorar. Vamos agora fazer o seguinte. Eu sei que aqui, né, esta figura, vou apagar isso aqui, é uma associação de resistores em série. Então, eu posso aqui circular isso aqui, ó, certo? E dizer que isso aqui é uma associação em série. E a gente sabe que uma associação de resistores em série, a resistência equivalente, ela é calculada, tá, da seguinte maneira. R1 mais R2 mais esse RP aqui, que a gente tinha ali o resultado. Então, a resistência em série vai ser 12 mais 5 mais 2,86. A resistência em série vai ser 12 mais 5, 17, mais 2, 19,86 ohm. Está aqui a resposta do nosso exercício. Então, eu posso ainda fazer uma nova figura. Eu posso fazer a figura número 3 e eu vou desenhar aqui embaixo para vocês. Vou dar uma pausa no vídeo para desenhar. Então, pessoal, aqui está a nossa figura número 3, tá? Simplificada, onde aquilo que estava circulado em amarelo ali em cima se tornou esse único resistor aqui do nosso desenho. Então, podemos dizer que a resposta do problema, tá, é a resistência equivalente igual a 19,86 ohm. É isso aqui que o problema estava pedindo. Exemplo número 2, pessoal. O problema também está pedindo para calcular a resistência equivalente desta associação. Então, olhando aqui para o nosso desenho, a gente identifica aqui a nossa fonte, a gente está identificando o resistor número 1, a gente está identificando aqui um ponto, que é o nó, né, onde tem a soldagem desses dois resistores, e aqui tem um outro ponto, que é o nó, que é a extremidade dos outros resistores soldados, certo? A gente observa também que aqui, ó, existe um ramo. Neste ramo aqui, esses dois resistores estão em série, certo? Então, este ramo, tá, ele está em série, esses resistores, que por sua vez vão estar em paralelo com o resistor número 3. Então, para calcular a resistência equivalente desse circuito, nós vamos primeiro resolver esse ramo aqui que está destacado em amarelo. Tá? Então, aqui seria o nosso primeiro passo. Aqui é uma série, então, se essa associação aqui está em série, a gente tem que a resistência em série é dada por resistor 2 e o resistor 4, aqui, ó, R2 mais R4. A soma do R2 e do R4 vai ser 5 mais 7, 12. Então, eu tenho aqui a minha primeira parte do problema. Esse aqui é o primeiro passo. Agora, eu vou simplificar a nossa figura. Vou dar uma pausa no vídeo para fazer o desenho. Então, pessoal, fiz o desenho aqui e estou mostrando para vocês o seguinte. Percebam que a gente manteve aquele resistor 16, está aqui, ó. Percebam também que a gente manteve o nó, aqui o nó. A gente manteve o resistor 3, aqui. A gente manteve o outro nó de baixo. E a gente fez o quê? A gente trocou esse ramo que estava em série, onde a gente fez a conta ali, 12, e a gente colocou ele aqui, ó, 12. Então, percebam que a gente só simplificou o ramo que estava destacado ali em amarelo. Agora, a gente vai observar que esta parte aqui, ó, do circuito está em paralelo. Então, aqui tem uma associação de resistores em paralelo,
Se está em paralelo, eu posso fazer aqui o meu segundo passo, fazendo o quê? Fazendo 1 sobre RP igual a 1 sobre R3, que é o que tem ali, mais 1 sobre aquela resistência em série, que eu tinha chamado RS ali. Então, gente, nós podemos fazer a continha aqui, ó. 1 sobre RP igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 12. E aí, pessoal, eu posso tirar o MMC, mínimo múltiplo comum, entre esses denominadores, 6 e 12, e eu sei que o mínimo múltiplo comum entre eles é o próprio 12, tá? Então, eu tenho aqui 1 sobre RP igual a 12. 12 dividido por 6 é 2, então 2 vezes 1 é 2, mais 12 dividido por 12 vai dar 1. 1 vezes o próprio 1 dá 1. E aí eu tenho 1 sobre a resistência em paralelo igual a 3 sobre 12. Eu posso fazer agora o produto cruzado, né? Aqui, ó. E eu vou obter o quê? Eu vou obter 3 resistência em paralelo igual a 12. A resistência em paralelo vai ser 12 sobre 3. E aí a minha conclusão é que essa resistência em paralelo tem um resultado de 4 ohms. Bom, gente, esse 4 vai aqui onde está circulado, ó, onde a gente circulou antes. Eu vou redesenhar isso e vou trocar por um resistor D4. Vou dar uma pausa no vídeo para fazer a figura. Então, pessoal, eu fiz aqui a minha figura número 3, tá? Vocês podem ver, então, que a gente manteve o resistor 1, tá aqui, ó. A gente também manteve a fonte, tá aqui, tá? Então, acompanhe com a figura 2 e 3. E a gente trocou ali entre esses dois nós pelo valor 4 que nós calculamos. Então, a minha figura 3 ela ficou mais simplificada. Eu vou destacar ela aqui e vou trazê-la para baixo na minha tela, para facilitar a nossa vida. Então, gente, agora vocês observam que isso aqui, ó, é uma associação em série. Se aqui é uma associação em série, a gente sabe fazer a nossa conta. A resistência em série, né, vai ser o R1 mais aquele RP ali. Então, a resistência em série vai ser 16 mais 4. A nossa resistência em série vai ser 20 ohms. Esta aqui, gente, é a última conta que a gente faz, né? O nosso desenho agora pode ser desenhado assim, ó. O último resistor é o resistor equivalente, ele vale 20 ohms. E aí eu desenho simplesmente aqui agora a nossa fonte de energia, a nossa tensão da fonte. Então está aqui, pessoal, a nossa resposta do problema. Eu vou destacar a figura e vou destacar aqui para vocês numa cor azul, ó, a resposta aqui que a gente calculou. A resistência equivalente 20 ohms. Espero que vocês tenham compreendido esses dois primeiros exemplos. Exemplos apenas de cálculo de resistência. Agora a gente vai começar a trabalhar com o cálculo das tensões e cálculos das correntes elétricas. Este exemplo número 3 diz o seguinte: no circuito apresentado aqui abaixo, o gerador de tensão, tá, e o amperímetro eles são ideais. Então aqui tem o gerador, ó, a nossa fonte, tá? E aí tem também aqui o amperímetro na figura. Mas o problema é o seguinte: estando a chave, tá? Deixa eu apagar essas outras marcações aqui. Estando a chave CH na posição 1, então está aqui a nossa chave, ó, ela está aberta tanto para o ponto 1 quanto para o ponto 2, ó, observe, a chave está aberta. Então o problema diz, estando a chave na posição 1, o amperímetro vai acusar 3 amperes. Então eu posso facilitar a nossa vida desenhando
o circuito aqui para mostrar para vocês. Eu vou dar uma pausa no vídeo para desenhar. Então, pessoal, eu desenhei aqui ao lado o nosso circuito agora com a chave na posição 1, conforme dizia o problema. Então, aqui na posição 1, vai passar pelo amperímetro uma corrente aqui, ó, de 3 amperes. É isso que o problema está dizendo. Quando a gente coloca a chave na posição 2, qual vai ser a leitura do amperímetro? Então, olha só. Esta figura, ela vai ter de ser alterada, pessoal. Eu vou abrir um espacinho aqui e vou colar essa figurinha que eu tinha copiado. E vou colocar agora o seguinte, a chave aqui na posição 2. E quando a chave está na posição 2, esse amperímetro vai marcar, será a mesma corrente ou vai alterar? Bom, isso vai depender, pessoal. Por que vai depender? Depende da associação de resistores que nós temos aqui, né? Conforme você muda a chave, você pode mudar a resistência do circuito. Pode aumentar a resistência ou pode diminuir a resistência. E aí, se aumenta a resistência, vai diminuir a corrente, porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, a solução desse problema, ela é baseada na seguinte informação. Eu tenho aqui, então, duas situações, a chave na posição 1 e a chave na posição 2. Eu vou copiar esses desenhinhos lado a lado aqui para facilitar a nossa vida. Vou arrastar esse aqui para o lado. Então, pessoal, agora que a gente tem as duas figuras, a gente pode compreender melhor o problema. Só existe corrente elétrica no circuito que está fechado, numa malha fechada. Então, vocês podem perceber que aqui ó, nós temos uma malha fechada, ó, certo? Então, aqui vai ter o nosso circuito em funcionamento. Essa malha que eu vou circular aqui, ó, que eu vou destacar, ela não está em funcionamento, porque o circuito aqui não está fechado. Em outras palavras, eu poderia simplesmente apagar isso, porque a nossa chave está na posição número 1. Então, se a chave está aqui, aquela parte ali está fora. E aí, gente, eu posso muito bem olhar para esse circuito e dizer o seguinte: neste circuito, eu tenho um resistor, eu tenho 2 resistores e eu tenho 3 resistores, e todos eles estão em série. Tá? Se eles estão em série, qual é a resistência equivalente? Bom, é bem simples. A resistência em série é a soma dos resistores. Então, eu tenho 1 mais 5 mais 2. Eu tenho uma resistência em série igual a 8 ohm. Bom, no que isso me ajuda? Vamos olhar como é que vai ficar a nossa figura, então. Uma vez que eu conheço essa resistência equivalente, eu posso redesenhar esta figura ali, pessoal. Vou desenhar aqui agora bem rapidinho para vocês. Tá? Eu tenho o meu amperímetro ali e eu tenho a minha resistência em série. A resistência em série foi de 8 ohm. E o problema estava dizendo que nesta situação, a corrente que passava pelo amperímetro era de 3 amperes. Ora, se eu sei que a corrente que passa pelo amperímetro é 3 amperes e que essa resistência equivalente é 8, eu consigo calcular o valor da tensão da fonte. Bom, olha só, a primeira lei de Ohm, a gente sabe que ela é escrita, né? R igual a U sobre I, mas eu posso fazer U igual a R vezes I. Uma vez que eu sei o valor da resistência de 8 e o valor da corrente de 3 amperes, eu posso concluir que esta fonte de tensão ela tem uma voltagem de 24 volts. Bom, isso me ajuda para concluir o exercício, porque eu posso vir aqui ó, e agora dizer o seguinte, que o valor desse U aqui é 24. E aí, pessoal,
quando esse circuito está com a chave na posição 2, vai passar uma corrente no amperímetro que é possível agora a gente calcular. Bom, o que acontece? A malha que está fechada é essa malha externa aqui, ó. Essa malha aqui que está fechada. Então, eu sei que por aqui, ó, por esse resistor de 5 amperes, não passa corrente elétrica. Esse trecho ali, tá? Ele está fora do circuito fechado. Então, eu posso dizer para vocês ainda que aqui, ó, vai ter uma associação de resistores, ó. Devo apagar essa parte do meio novamente. Aqui tem uma associação de resistores novamente em série. Se isso aqui está em série, eu posso calcular a resistência equivalente. Bom, de que maneira? A resistência equivalente em série é a soma de todos os resistores. 1 mais 4 mais 3 mais 2. Então, a resistência em série vai dar 10 ohms. Bom, agora eu refaço essa figura ali como eu fiz antes, né, pessoal? Vou diminuir um pouquinho o zoom aqui para caber tudo numa tela só. Aqui, pessoal, ó, vai ficar um circuitinho onde vou ter o meu amperímetro lá e esta associação em série ficou aí como sendo 10 ohms. E eu sei que a minha fonte, né, a gente tinha calculado, a fonte é a mesma, eu não mudo a fonte, tá? Eu só mudo a chave de posição. Essa fonte tem 24 volts, que nós tínhamos calculado antes, né? Agora eu posso novamente aplicar a primeira lei de Ohm. E aí, essa primeira lei de Ohm pode ser usada para calcular a corrente que está passando pelo amperímetro. Ó, então, para calcular essa corrente, eu vou fazer a tensão da fonte dividido pela resistência. Tá? E essa resistência é a resistência desse circuito agora aqui. E aí, gente, vamos ter o seguinte. A corrente no amperímetro vai ser 24 volts dividido por 10 ohms. E aí vamos ter uma corrente de 2,4 amperes. Esta aqui é a resposta do problema. Eu vou destacar ela aqui com esse marca-texto na cor azul. Então, gente, olhando aqui, ó, quando você põe a chave neste ponto, o circuito marca uma corrente de 3 amperes. E quando você coloca a chave aqui na posição 2, o amperímetro vai registrar 2,4 amperes. Esta é a solução do exemplo número 3. Espero que vocês tenham compreendido. O exemplo número 4, pessoal, diz o seguinte. Qual a leitura dos amperímetros e do voltímetro? Para a gente resolver esse problema, além de identificar os resistores, a gente precisa identificar que aqui neste ponto, ó, nós temos um nó e aqui nesse outro ponto tem outro nó. Vamos dizer que aqui seria o nó da entrada e aqui seria o nó da saída. Então, a gente sabe também que tem uma corrente sendo liberada aqui pelo circuito, a corrente da fonte. Essa corrente ela vai passar por aqui, vamos chamar de I1. E aí ela vai dividir aqui, ó, vai passar parte da corrente nesse trecho de cima e parte da corrente aqui nesse trecho de baixo. Vamos chamar de I2 e de I3. Ok, pessoal? Então, esse I da fonte aqui, vamos chamar ele de I1, tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai, primeiramente, perceber que é possível a gente olhar esse circuito sem os medidores de tensão e de corrente. Eu vou desenhar aqui para ficar melhor para vocês, tá? Pessoal, aqui eu tenho uma figura, então, número 2, que está mais limpa. Eu gosto de chamar esse termo aqui, onde eu tirei ali os amperímetros e o voltímetro. Por que eu gosto de fazer isso? Porque é mais fácil de a gente visualizar que aqui, ó, neste nó, né? Aqui o primeiro nó, aqui o segundo nó,
entre esse trecho aqui, ó, tem uma associação de resistores em paralelo. Certo, pessoal? Então, eu posso resolver essa parada aqui primeiro, tá? Eu vou botar isso aqui, ó, embaixo. Eu vou arrastar ele aqui embaixo para ficar melhor de trabalharmos, tá? Então, em paralelo, pessoal, eu sei que 1 sobre RP vai ser igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre 6. 1 sobre RP vai ser 6, o mínimo múltiplo comum. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 1 é o próprio 2. 6 dividido por 6 é 1. 1 vezes o próprio 1 é 1. Então, 1 sobre RP vai ser igual a 3 sobre 6. A resistência em paralelo, né, multiplicada por 3, porque eu vou fazer o produto cruzado aqui, ó, vai ser igual a 6 vezes 1. E aí eu sei que a resistência em paralelo vai ser 6 dividido por 3 e vai dar o resultado 2. Bom, eu posso agora e devo fazer uma nova figura mais simples em relação a esse circuito aqui. Vamos fazer uma cópia aqui, vamos colar aqui embaixo, tá? E aqui onde nós tínhamos estes paralelos aqui, vamos apagar isso aqui e vamos colocar ali o nosso resultado, que era o resistor de 2. Vamos botar aqui, ó. Era aquele resistor de 2 ohms. Bom, gente, essa aqui é a nossa figura número 3. Vamos apagar isso aqui. Então, o resultado aqui já está melhor de enxergarmos. Eu sei que aqui também eu tenho uma associação agora em série, né? Se isso aqui é série, a resistência em série vai ser 9 mais 2 mais 4. A resistência em série vai ser 15 ohms. Bom, eu posso agora refazer esta figura número 3, né, e simplificá-la. Vamos desenhar ela mais aqui embaixo agora. E tudo isso aqui nós vamos trocar agora por um único resistor. E esse único resistor, a gente calculou, ele vale 15 ohms. E aqui eu troco, é a nossa figura 4. Pessoal, eu quero agora só mostrar para vocês o seguinte, tá? A gente tinha a nossa figura extremamente poluída, a gente simplificou, tiramos os medidores fora e nós fomos simplificando o nosso circuito. Agora que a gente simplificou o nosso circuito, a gente pode fazer a análise de trás para frente para encontrar as correntes elétricas e as voltagens que o problema está pedindo. Bom, pessoal, aqui nesta figura número 4, eu posso dizer para vocês, eu tenho como calcular a corrente que está sendo liberada pela fonte. Eu sei que a primeira lei de Ohm, ela pode ser expressa desta maneira, e aí sabendo que a tensão da fonte é 40 volts, e eu divido essa tensão pela resistência de 15, nós vamos chegar a uma corrente de 2,67 aproximadamente amperes. Então, pessoal, aqui ó, eu tenho uma corrente de 2,67 amperes circulando na nossa figura 4. Bom, mas a figura 4, ela veio da figura número 3. Então, eu vou voltar aqui na figura e vou desenhar aqui ó, essa corrente igual a 2,67 amperes. Tá? Então, está aí a nossa corrente. Agora, pessoal, eu sei que isso aqui é um circuito em série. Ok? Então, se é um circuito em série, a corrente que está passando nesse resistor, tá, é a mesma, ó, é 2,67 amperes. A corrente que está passando por aqui é a mesma, 2,67 amperes. E por aqui a corrente é a mesma, 2,67. Uma vez que eu sei o valor das correntes, eu posso aqui
determinar quantos volts teria para cada um desses elementos aqui, ó. Eu posso descobrir a voltagem do resistor 2, eu posso descobrir a voltagem do resistor 4, eu posso descobrir a voltagem do resistor 9. Bom, de que maneira eu calculo essas voltagens? Eu aplico para esta figura, tá, a primeira lei de Ohm. A voltagem é a resistência vezes a corrente. Então, eu sei que a resistência deste 9, aqui, ó, deste 9, está submetida a uma corrente de 2,67. Então, a tensão naquele resistor ali vai ser 9 vezes 2,67. Então, 9 vezes 2,67 vai dar 24,03 volts. Aqui eu tenho 24,03 volts. Eu posso calcular essa voltagem aqui, 2, né? Posso fazer ali, puxar para o ladinho aqui um pouquinho a minha tela. Eu posso fazer R vezes I, eu tenho 2 vezes 2,67. Eu vou ter 5,34 volts. Então, aqui, ó, é 5,34 volts. E nesse último resistor, eu vou ter aqui U igual a 4 vezes 2,67. U vai ser igual a 10,68 volts. Então, esse valor aqui, 10,68 volts. Bom, gente, agora eu já sei o seguinte, eu já sei quanto passa a corrente em cada um dos resistores e qual é a tensão em cada um dos resistores da figura 3. Eu vou agora para a figura número 2, tá? Então eu vou até reduzir um pouquinho o zoom aqui para ficar tudo numa tela só. Aí vocês observam o seguinte, esse resistor 9, vamos pôr aqui, esse resistor aqui, ele tem uma tensão aplicada sobre ele de 24,03 volts. Esse resistor 4 aqui, ele tem uma tensão aplicada sobre ele de 10,68 volts. Estou pegando aqui da figura de baixo, tá? E esses resistores aqui, eles têm uma tensão sobre eles, tá? Que é a parte do meio, de 5,34 volts. Está aqui o valor da tensão. Bom, agora eu vou olhar para a minha figura de cima, a figura inicial. O amperímetro 1, tá? Ele está colocado aqui nesse trecho do circuito. Bom, nesse trecho do circuito, passa a corrente que está sendo liberada pela fonte. Qual era a corrente liberada pela fonte? Eu olho na figura de baixo, eu estou vendo aqui o valor de 2,67. Então, a resposta, amperímetro A1 marca 2,67. Vou destacar aqui, ó. O A1 está aí. Agora, o problema está perguntando qual é a corrente que vai para o segundo, qual é a corrente que vem para cá, e qual é a corrente que vem para cá, ó. Olha só, é aquilo que nós queremos saber, ó. A corrente do 3 e a corrente que vai para cima. Bom, gente, além disso, olha só, esse voltímetro aqui, ó, o voltímetro V2, a gente já sabe, ele está aqui, ó, certo? O voltímetro V2 é 5,34, então aqui está a resposta do voltímetro 2. Eu sei, então, a resposta. Vamos escrever aqui, ó, as respostas. Amperímetro A1 vale 2,67 amperes, ele mede isso, tá? O voltímetro 2, ele vai medir uma tensão de 5,34 volts. E agora só está faltando o amperímetro 3.
O amperímetro 3 é bem fácil de a gente calcular. Por quê? Porque ele está aqui na parte de baixo do nosso circuito. Eu vou fazer aqui numa cor vermelha. Aqui está o nosso amperímetro 3. Bom, o amperímetro 3 eu posso aplicar a primeira lei de Ohm, I igual a U sobre R. Como eu sei o resistor, ele vale 6, e eu sei que ele está submetido a uma tensão de 5,34, eu posso fazer esse 5,34 dividido por 6 e calcular o valor da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica que passa no amperímetro 3 vai ser essa divisão. Pegando uma calculadora, a gente vai chegar a esta corrente aqui, ó, de 0,89 amperes. Então, vem para baixo aqui essa corrente de 0,89. A resposta do problema, então, é esta aqui. Então, tudo isso aqui é a resposta do nosso problema. Eu consegui, então, resumidamente, ir simplificando as nossas figuras, tá? Figura 1, 2 e 3 e 4, e por fim voltar nas figuras e analisar as correntes e as tensões. Este é o procedimento, pessoal. Alguns exercícios vão ser mais simples, outros vão ser mais complexos, tá? Mas espero que vocês tenham compreendido. O exemplo número 5 diz assim: no circuito da figura, o voltímetro registra o valor de 15 volts. Então, aqui ele está dando esse valor aqui, desse voltímetro, 15 volts. Determine a corrente registrada no amperímetro, quero saber quanto que tem aqui, e também a tensão da fonte, quanto que esta fonte tem de tensão. Este exercício, ele é mais simples do que parece, tá? Por quê? Porque a gente vai observar o seguinte: se esse voltímetro está medindo 15 amperes aplicado a esse resistor 3, olha só, eu sei que o resistor de 3 ohm tem sobre ele uma tensão de 15 volts, então eu posso concluir, através da primeira lei de Ohm, tá? Eu posso determinar a corrente que passa por ele. Ó, I igual a U sobre R. Se é 15 volts e se a resistência é 3, eu posso concluir que a corrente que está passando por ele é uma corrente de 5 amperes. Então, se a corrente que está passando, não interessa se é nesse sentido ou se é no outro, tá? O sentido aqui não vai alterar em nada. Se essa corrente aqui é de 5 amperes, essa corrente ela vai passar para baixo, ó, ela vai descer. Então, aqui vai ter 5 amperes, vai passar por aqui 5 amperes também. Então, a resposta, qual é a corrente registrada no amperímetro? Então, aqui já tem uma das respostas, ó. Destaquei aqui para vocês. Agora, para descobrir a tensão da fonte, a gente vai precisar calcular a resistência equivalente. E aí eu vou reproduzir uma nova figura aqui para facilitar a nossa vida. Então, aqui é bem simples para a gente agora. A gente vai calcular essa resistência em paralelo aqui, ó. Bom, essa resistência em paralelo ela é calculada assim: 1 sobre 4 mais 1 sobre 6. O mínimo múltiplo comum entre 4 e 6 é 12, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, 1 sobre resistência em paralelo. O mínimo múltiplo comum é 12. 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 1 é 3. 12 por 6 é 2. 2 vezes 1 é 2. Então, pessoal, agora eu vou ter assim, eu vou ter 5 sobre 12. Eu faço esse produto cruzado aqui, ó. Eu vou ter 5 vezes RP igual a 1 vezes 12, que é o próprio 12. A resistência em paralelo vai ser 12 sobre 5, e 12 sobre 5 dá 2,4 ohm. Esta figura, então, eu vou chamá-la de figura 2 aqui, eu posso copiá-la e readequar a nossa figura agora. Então, vamos lá, vou copiar, trazer aqui para baixo.
Aqui a nossa figurinha. Eu vou apagar essa parte do circuito aqui, que a gente calculou, e a gente substituiu isso aí agora por um resistor de 2,4 ohm. Então, esta figurinha agora ficou uma associação em série. Se é uma associação em série, eu sei que a resistência em série vai ser 2,4 mais 3 mais 1. E aí a resistência em série vai dar 6,4 ohm. Bom, gente, eu posso novamente fazer a minha figura. Vamos copiar isso aqui. Vamos colar aqui embaixo. Então, colando isso, vamos chamar isso aqui agora de figura. Essa aqui era a figura 3, né? Vamos trocar aqui. A de baixo é a nossa figura 4. E vamos apagar algumas coisas aqui, né? Vamos trocar agora tudo isso aqui por um único resistor. Essa é a nossa resistência equivalente de 6,4 ohm. Bom, gente, o que isso nos ajuda? Nos ajuda olhando para esta figura inicial aqui, ó. A gente sabe que a corrente da fonte aqui, pessoal, ó, é 5 amperes. Ora, como é que eu sei? Eu sei porque eu estou olhando aqui na figura. A corrente que passou aqui é 5, que passou aqui é 5, que passou aqui é 5. Num ramo onde só tem resistor em série, vai ser sempre a mesma. Então, aqui vai ser 5 amperes a corrente. Eu venho aqui embaixo, ó, então eu coloco aqui nesta figura final, tá, uma corrente da fonte igual a 5 amperes. E se eu sei a resistência equivalente, eu posso aplicar a primeira lei de Ohm, e a primeira lei de Ohm vai ficar assim, U igual a R vezes I, onde o resistor é 6,4 vezes a corrente 5. E aí eu tenho o U da fonte igual a 32 volts. Essa aqui também é uma das respostas do nosso problema, tá, pessoal? Então, voltando lá para o topo da página, o problema estava perguntando qual é a corrente registrada no amperímetro. Então, eu vou anotar aqui, ó, as respostas. A corrente no amperímetro é 5 amperes e a tensão da fonte, a gente calculou, está lá embaixo, é 32 volts. Então, aqui está a resposta do nosso problema. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido esses problemas exemplos. Deixo aqui o meu grande abraço e nos vemos numa próxima videoaula. Tchau, tchau!